galera, bem-vindos ao canal Estudando Engenharia. E neste primeiro vídeo eu vou trazer um breve exemplo aqui sobre decomposição e resultante de vetores de força. No primeiro exemplo, nós temos duas forças que formam um ângulo de 90 graus entre elas. E para fazer a resolução desse exemplo aqui, eu prefiro fazer pelo método do paralelogramo, que é fazer uma linha paralelo a Fx e uma linha paralelo a Fy. E então eu faço a representação da força resultante, ligando a origem dessas duas forças até o encontro das linhas que eu acabei de fazer. E então, desse modo aqui, como as duas forças formam um ângulo de 90 graus, basta fazer o teorema de Pitágoras que nós encontramos a resultante dessa força. Ou seja, é a raiz quadrada de 400 elevado a 2 mais 300 elevado a 2. E nós encontramos a força de 500 kN como resultante deste exemplo. Segundo exemplo aqui, nós vamos decompor essa força de 500 kN nos eixos principais. Para decompor essa força, nós pegamos a força de 500 kN e multiplicamos pelo cosseno de alfa, que neste caso aqui é 36,87 graus. E nós chegamos a Fx de 400 kN. Para encontrar o Fy, nós multiplicamos a força de 500 kN pelo seno de alfa e chegamos a 300 kN. Só para ficar mais bem explicado aqui, essa questão de decomposição, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em trigonometria. No caso, se o nosso ângulo fosse entre a força e o eixo y, nós íamos ter que, ao invés de multiplicar aqui no Fx, para encontrar Fx pelo cosseno de alfa, a gente ter que multiplicar pelo seno de alfa. E aqui a mesma coisa, multiplicar pelo cosseno de alfa. Ok? Só para facilitar aí, eu sei que algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade nessas questões de saber quando é o seno e quando é o cosseno. Eu acho que fica mais exemplificado aí para vocês. Agora vamos encontrar a força resultante entre F1 e F2. Neste caso, as duas forças elas já não fazem mais 90 graus entre elas. O primeiro passo aqui é fazer o paralelograma e então representar a força resultante, que é saindo da origem até o encontro dessas duas linhas. O objetivo é encontrar esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, que é o ângulo que fica oposto a essa força resultante. Sabemos que aqui nós temos 180 graus, então basta fazer 180 menos a somatória de 63,43 mais 36,87 e chegamos ao resultado de 79,7 graus. Esse ângulo aqui e esse aqui são iguais. E sabemos que o valor total aqui dá 360 graus. Então, para encontrar θ, nós fazemos 360 menos 2 vezes 79,7 dividido por 2 e encontramos θ com o valor de 100,3 graus. Tendo esse valor aqui, nós conseguimos encontrar a força resultante. Para isso, nós utilizamos a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é essa fórmula aqui. Mas supondo que em algum exercício pede para você encontrar, por exemplo, o F1 e você já tem a força resultante. Então nós pegamos, por exemplo, aqui a força resultante que ele vai te dar no exercício e substituímos aqui em F1. Esse ângulo aqui, que é o θ, que é o oposto à força resultante, agora vai ser o ângulo que fica oposto a F1. Neste caso aqui seria o ângulo formado entre F2 e a força resultante. E isso vale também para F2. Caso peça para encontrar o F2 e você já tem o valor da força resultante, então nós pegamos a força resultante, substituímos aqui onde tem F2 e o ângulo θ agora vai ser o ângulo que fica oposto ao F2, que seria o ângulo formado entre F1 e a força resultante. Agora, neste caso desse exemplo aqui, realmente esta fórmula aqui, nós vamos fazer 447,21 elevado a 2 mais 500 elevado a 2 menos 2 vezes 447,21 vezes 500 vezes
cosseno de θ, que é 100,3 graus. E nós chegamos ao valor de 728 kN para a força resultante. Continuando aqui, supondo que além de encontrar a força resultante, o exercício também pede para encontrar a direção dessa força, a partir do eixo X no sentido anti-horário. Para facilitar aqui o entendimento, eu vou fazer o desenho aqui novamente e vou projetar a força F1 nesta linha aqui e formar um triângulo. A partir daqui, nós usamos a lei dos senos. A lei dos senos é as forças dividido pelo seno do ângulo oposto. Ou seja, vai ser a força resultante dividido pelo seno de θ igual a F1 dividido pelo seno de gama igual a F2 dividido pelo seno de alfa. Para a resolução desse exercício aqui, nós vamos precisar encontrar o ângulo formado entre a força resultante e F2. Portanto, nós vamos utilizar apenas essas duas primeiras partes aqui, que vai ser 728 sobre o seno de 100,3 igual a 447,21 sobre o seno de gama, e nós encontramos gama igual a 37,18 graus. O ângulo aqui, então, somado com os 36,87 graus, nós chegamos a 74,05 graus a direção desta força. E com isso eu finalizo aqui a introdução e no próximo vídeo eu vou resolver algumas questões da minha primeira lista de exercícios.